Então nós vamos estar lendo Atos 14, que Deus venha com a sua soberania e glória estar revelando aos nossos corações a sua grandiosa e maravilhosa palavra. Que possamos estar atentos a cada palavra, que possamos realmente chamar a presença do Senhor em nossas vidas todos os dias. Vamos lá então, Atos 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé foram juntos à sinagoga e pregaram com tal poder que muitos creram, tanto judeus como estrangeiros. Mas os judeus que desprezaram a mensagem de Deus despertaram desconfiança contra Paulo e Barnabé, entre os que eram estrangeiros, dizendo contra os dois toda sorte de coisas ruins. Apesar disso, eles ficaram lá um longo tempo pregando corajosamente, e o Senhor dava provas de que a mensagem deles vinha mesmo de Deus, dando aos dois o poder de fazerem grandes sinais e maravilhas. Mas o povo da cidade ficou dividido em sua opinião sobre eles. Um concordava com os líderes judaicos e outro apoiava os apóstolos. Quando Paulo e Barnabé souberam de um golpe para provocar uma revolta de estrangeiros, de judeus e seus líderes contra eles, fugiram para salvar a vida e foram para as cidades de Licaônia, Listra, Derbe e a região próxima. E pregaram a boa nova por ali. Enquanto eles estavam em Listra, descobriram um homem paralítico dos pés, que era assim desde que nasceu e por isso nunca havia andado. Ele estava ouvindo Paulo pregar. Paulo olhou bem para ele e viu que tinha fé para ser curado. Então Paulo gritou para ele: levanta-se! E o homem pulou sobre os pés e começou a caminhar. Quando a multidão que viu o que Paulo tinha feito, gritou na língua deles: estes homens são deuses que vieram em corpo humano. E a conclusão deles era que Barnabé era o deus grego Júpiter e Paulo, por ser o principal orador, era Mercúrio. O sacerdote do templo local de Júpiter, situado na frente dos portões da cidade, trouxe carros cheios de flores para eles, oferecendo bois e sacrifício à porta do templo diante do povo. Mas quando Barnabé e Paulo viram o que estava acontecendo, de espanto rasgaram as suas roupas e correram para o meio do povo, gritando: homens, que estão fazendo? Nós somos simples seres humanos como vocês. Nós viemos trazer a boa nova de que vocês são convidados a abandonar a adoração dessas coisas sem valor e, em lugar disto, orar ao Deus vivo que fez o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Nos dias passados, ele permitiu às nações seguir os seus próprios caminhos, mas nunca se deixou a si mesmo sem testemunho. Sempre houve as coisas que lembravam a existência dele, as coisas boas que ele fazia, tais como mandar a chuva e as boas colheitas, e dar a vocês o alimento e a alegria. Mas mesmo assim, só a muito custo Paulo e Barnabé puderam impedir que o povo oferecesse sacrifício a eles. Todavia chegaram a Antioquia e Icônio alguns judeus que transformaram o povo numa multidão assassina que apedrejou Paulo e arrastou para fora da cidade, parecendo morto. Mas enquanto os crentes rodeavam Paulo, ele se levantou e entrou novamente na cidade, e no outro dia partiu com Barnabé para Derbe. Depois de pregar a boa nova ali e de fazer muitos discípulos, eles voltaram a Listra, Icônio e Antioquia. Então veja bem, apesar de Paulo ter sido apedrejado, ele não desistiu do projeto de Deus. Porque, veja bem, ele foi dado como morto. Então foi uma situação ali, uma situação muito dramática que ele viveu ali, né? As pessoas levantaram as pedras para apedrejar ele. E claro que foi o poder de Deus que livrou ele. Mas ele podia muito bem sair daquela cidade, mas não, ele voltou lá e começou a pregar de novo. Então, que nós não venhamos desistir daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Depois de pregar a boa nova ali, de fazer muitos discípulos, eles voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, lugares onde ajudaram os crentes a crescer no amor de Deus e uns pelos outros. Eles animaram todos a continuar na fé, apesar da perseguição, lembrando a eles que deviam entrar no reino de Deus através de muitos sofrimentos.
Paulo e Barnabé também nomearam líderes em cada igreja e oraram por eles com jejum, entregando todos ao cuidado do Senhor em quem confiavam. Então veja bem, às vezes as pessoas acreditam que entrar no reino de Deus é algo assim fácil, né? Porque na verdade, entrar no reino de Deus muitas vezes exige dor e sofrimento de nós. E muitas vezes nós achamos que estamos no reino de Deus e ainda não entramos no reino de Deus. Olha o que diz aqui. Apesar da perseguição, lembrando a eles que deveriam entrar no reino de Deus através de muito sofrimento. Então Paulo estava dizendo para eles que o reino de Deus, ele não é... Às vezes as pessoas pensam que quando você começa a fazer a obra de Deus, quando você começa a se envolver nas coisas de Deus, dá a impressão de que tudo vai melhorar. Na verdade, o nosso interior ele é fortalecido por Deus, mas é comum haver perseguição das pessoas, haver perseguição do inimigo, e muitos desistem do reino de Deus por causa das perseguições. Então, muitas vezes entrar no reino de Deus, conquistar as coisas no reino espiritual, exige um sofrimento, mas é um sofrimento que traz alegrias mais para frente. Continuando. Então viajaram de volta a Panífilia através da Pisídia. Pregaram outra vez em Perge e prosseguiram para Atália. Finalmente voltaram de navio para Antioquia, onde a viagem deles tinha começado e onde tinham sido consagrados a Deus para a obra que agora estava terminada. Ao chegar, eles convocaram a igreja e deram um relatório da viagem, contando como Deus tinha aberto a porta da fé também a outras nações. E permaneceram lá com crentes de Antioquia durante um longo tempo. Então aqui nós percebemos que Paulo praticamente terminou a primeira viagem que ele foi, né? E foi trazer um relatório das bênçãos de Deus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.